Saudações ao amigo. Em 2010 eu tive a oportunidade de visitar a Europa e entre os locais escolhidos no nosso roteiro foi incluída a Inglaterra. E porque a gente tinha um amigo lá, o Anderson e o João, e visitei o Chelsea. Nem imaginava que a gente ia disputar a final do Mundial com eles, né? Estive lá no campo do Chelsea. Aí, Bonner, estamos aqui no Chelsea. Felizmente já terminou o horário de visitação aqui no Chelsea. Mas conhecemos o estádio por fora, o hotel, a loja, né, de souvenirs. Carlos. E no roteiro incluí a visita ao Corinthians Casuals, que fui acompanhado do Anderson e do João e fizemos essas imagens aí. Foi uma coisa que a gente não sabia qual era o dia de treino deles, porque eles são amadores, né? E chegamos lá, estava tudo fechado, não era o dia de treino. E mesmo assim a gente fez um malabarismo aí para ver como é que era o campo por dentro e tal. Vocês vão ver aí o que nós fizemos aí para ver o campo lá. Mas valeu, porque eu fui lá na origem do nosso Corinthians. Foi através desse time que começou tudo aqui. Foi uma visita interessante. Abraço aí ao amigo corintiano. Vai, Corinthians, é nóis, tamo junto. Na sede do Corinthians Casa, onde tudo começou. É menor que o Planalto, né? A nossa correspondente na Inglaterra, Thaís Furlan, mostra agora como tudo começou. Uma história que começou 100 anos atrás, que tem tudo a ver com um time que está a mais de 10 mil quilômetros do Parque São Jorge. Este é o estádio King George, fica aqui no sul de Londres. É a sede do Corinthians Casuals, time fundado há 128 anos. Em 1910, a equipe fez uma excursão ao Brasil e ganhou todos os jogos que disputou. O bom futebol dos ingleses serviu de inspiração para um grupo de amigos do Bom Retiro, em São Paulo, que decidiu criar então o Esporte Clube Corinthians Paulista. Aqui, pelo menos desligamos a câmera para provar que a coisa é real mesmo. Só pro lugar de cima lá, cara. Mas eu vou subir agora um pouco mais acima. Eu vou ter que cortar o vídeo aqui. Em cima da árvore aqui. E daqui dá pra ver o gramado aqui, mais uma... Ó, o trem passa ali, ó. Numa situação meio complicada aqui, que não dá pra ver o nome ali do time escrito lá. Ontem teve treino aqui. Hoje não tá tendo nada. A gente não tem. Todo mundo trabalha no time aqui. É tudo operários. São todos operários, então não tem como. Hoje, Carol, por isso que não estão aí. Bom, já vi o campo aqui onde tudo começou. Eu esperava poder entrar lá dentro do campo, mas não teve jeito porque não tem ninguém.
mesma coisa do Corinthians do Brasil, não tem muita diferença. Nós achamos o Corinthians um grande time, um dos melhores do mundo. Palavras do capitão da equipe que hoje disputa a 8ª divisão do campeonato inglês, bem diferente de 100 anos atrás, quando o time era um dos melhores da Inglaterra. Coleciona até hoje um feito de fazer inveja a qualquer grande clube do planeta. Foi responsável pela maior goleada sobre o Manchester United em 1904 por 11-3. Anos antes, a seleção inglesa foi inteiramente composta por jogadores do Corinthians. Mesmo assim, o time nunca se profissionalizou. Amadorismo transformado em paixão, em devoção, no orgulho de jogar sem receber salário nem ajuda de custo. Todos nós poderíamos jogar em outros clubes e receber por isso. Nós estamos aqui porque amamos o time. Aqui na arquibancada não são muitos os torcedores, em média 100 por partida. A maioria é jogador do time, mas por incrível que pareça, não é raro encontrar por aqui também alguns brasileiros. Todos, é claro, corintianos. Você vem sempre aqui? Sim, sempre que posso, estou acompanhando o Corinthians Casuals aqui, todas as vezes que dá para vir. Às vezes a gente falta do trabalho, arruma jeito para vir, é neve, é chuva, o tempo que for a gente acompanha o Corinthians. Por que isso? Amor ao Corinthians. O amor ao Corinthians faz nós atravessarmos todas as dificuldades. E aqui em Londres é um pedaço do Esporte Clube Corinthians Paulista. E vamos, meu timão! Vamos, meu timão! Não para de lutar! Não tem como negar que isso daqui é a origem do meu clube. Aqui é a semente de tudo, né? Pra gente vir aqui é emoção pura. Eu tô emocionado desde a hora que eu cheguei aqui. Eu vivo por ti, Corinthians! A emoção dos brasileiros contagiou os garotos ingleses que pediram para aprender a música que virou hino para os torcedores do Corinthians. De louco. Aqui tem um bando de louco. Aqui tem um bando de louco. Aqueles que acham que é pouco! Mas se há torcedores do Timão que vibram pelo Casuals, há também o inverso. O inglês que tatuou o distintivo dos Corinthians na perna. Absolutely love Corinthians in Brazil. Socrates, what a man. Eu absolutamente amo o Corinthians do Brasil, que pretende ir a São Paulo em breve só para assistir ao jogo amistoso que deve acontecer entre as duas equipes nas comemorações do centenário. Os jogadores também fazem planos para a partida. O capitão espera que todo o time titular do Timão esteja em campo. E bem-humorado, ele diz que vai ensinar algumas jogadas para o Ronaldo, quem considera o melhor jogador do mundo. Este diretor do clube aposta numa goleada do Timão, mas diz que antes Ronaldo precisa perder alguns quilos. Jogadores, comissão técnica e torcedores se reúnem no pub do clube antes e depois das partidas. A reunião no bar é uma espécie de concentração. O pub é também a sala de troféus do time inglês. E entre todas as taças, uma é bem especial, pelo menos para os brasileiros que visitam o clube. Essa daqui é a lembrança do jogo que aconteceu em 1988 no estádio do Pacaembu, entre os dois Corinthians. O gol de Sócrates deu a vitória ao time do Brasil por 1-0. Partida que ficou marcada também pelo último elástico de Rivelino com a camisa do Corinthians. Esse pedaço de Corinthians aqui é o que me deixa feliz. Porque toda vez que eu venho aqui, eu lembro do meu grande amor que está ali no Brasil, que é o Esporte Clube Corinthians Paulista. Eu canto pra gente e vamos! Já estamos aqui na estação, aguardando o nosso trem, hein? Depois da visita espetacular lá no Corinthians Casuals. Um espetáculo de lugar. O nosso trem de retorno a Londres. Só que demora pra caralho, né?
Imagina um time da 7ª divisão ser recebido cheio de pompa num país estrangeiro. Foi exatamente o que aconteceu com os ingleses do Corinthians Casuals, time que inspirou o nascimento do Corinthians paulista há mais de um século. O encontro dos dois irmãos foi ontem. Dias de estrelas do futebol para jogadores de um time da 7ª divisão. O Corinthians, assim mesmo, sem o S, viveu uma semana parecida com o xará do Brasil. Afinal, ainda que estejam a 10.000 quilômetros de casa, os ingleses podem chamar de sua uma torcida pra lá de fiel. Há mais de um século, em 1910, uma excursão deste Corinthians Casual por São Paulo inspirou a fundação do Corinthians Paulista. O brasileiro se tornou o time do povo na cidade e um rico colecionador de títulos. O Corinthians gringo preferiu manter um time amador que hoje briga para subir ao equivalente à 6ª divisão da Inglaterra. O próprio presidente do clube guarda boas lembranças da segunda visita do Casuals ao Brasil, em 1988, quando disputaram um amistoso com o irmão brasileiro. Sócrates concordou em jogar uma parte do jogo no nosso time. Ele jogou os 20 últimos minutos pra gente. Ele é provavelmente o melhor jogador da história que jogou no Corinthians Casuals. 105 anos depois do primeiro encontro, eles perceberam que os descendentes da primeira viagem se tornaram um bando. Loucos a ponto de seguir o Corinthians original por todo lado. E olha que ao longo de toda a semana, a agenda dos ingleses foi cheia. Começou com um jantar de boas-vindas ao Brasil. A delegação pôde curtir a festa da torcida em um jogo da Copa São Paulo. O compromisso mais importante da viagem deles foi aqui, na Arena Corinthians. Esse o verdadeiro jogo de uma torcida só. Corinthians contra Corinthians. Quem achou que seria fácil, goleada, se enganou. Só aos 33 do segundo tempo saiu o primeiro gol. Danilo, que entrou 1 minuto antes do lance. Luciano fez mais 2 gols para o Corinthians da casa, 3-0. O time vencedor ganhou o troféu Sócrates, que virou presente para os visitantes. Para os ingleses, valeu mesmo como um título.